Oi pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e eu já vou logo direto ao ponto, ok? Bom, hoje eu vou, não, no caso eu vou falar aqui primeiro os hábitos que eu adotei. Agora é dia 23/5/2025, são 10h06, ok? E eu vou falar aqui dos meus hábitos que eu adotei agora. Agora, pessoal, eu adotei o hábito de fazer jejum, assim. É um jejum. Esse jejum ele não é um jejum de eu ficar sem comer o dia inteiro. Ele é muito mais feito, ele é feito mais de forma sábia mesmo. E eu faço ele todos os dias, é um hábito meu agora. Eu paro de comer completamente às 6 horas da tarde e, e eu como até no máximo. Não, até no máximo não. Eu volto a comer, eu posso comer no mínimo 7 horas. Porque 6 horas da tarde até 7 horas da manhã tem um ciclo completo de 12 horas. Entendeu? E um jejum, para ele ser completo, ele tem que ser 12 horas. Ok? E isso não só me faz crescer espiritualmente, mas isso também me faz crescer, me faz enriquecer na saúde. E eu não sei se eu já falei, eu não me lembro aqui se eu já falei com vocês sobre o verdadeiro enriquecimento, mas o verdadeiro enriquecimento é ser rico em todas as áreas da vida, incluindo a da saúde e também a financeira, ok? E o que eu estou fazendo para eu ser rico, é enriquecer em saúde também? Correr todos os dias, fazer exercício físico, ter uma alimentação saudável, fazer jejum todos os dias, e o que me faz também crescer, enriquecer, crescer espiritualmente. Então, isso é muito bom, isso me proporciona muitas coisas boas, beleza? Um hábito que eu tô tomando agora também, que faz uns 2 ou 3 dias que eu já estou fazendo, é o hábito de dormir todos os dias às 11 horas. Inclusive, hoje, essa é a última coisa que eu vou fazer hoje aqui, né? Porque já são 10h08. Então, essa é a última coisa que eu vou fazer hoje aqui, é gravar esse vídeo, postar, fazer os hábitos que eu tenho antes de dormir e, e dormir. E eu acordo todos os dias 6 horas da manhã. Então, eu indo dormir todos os dias 11 horas da noite e acordando todos os dias às 6, eu já tenho um ciclo completo de 7 horas de sono. E isso já é o suficiente, simplesmente. Isso já é o suficiente, realmente. E outra coisa agora que eu estou fazendo é que antes eu tinha muita dificuldade em acordar no horário, o despertador tocou, opa, bora acordar. Não, não era assim. Eu tinha muita dificuldade e agora que eu estou enriquecendo em saúde, eu adotei uma... E eu consegui melhorar muito o meu sono, eu consigo dormir todos os dias de forma controlada, equilibrada, de forma que eu realmente descanse e descanse o meu corpo para que ele tome exposição completa para eu continuar, para eu viver o próximo dia ali com total energia do meu corpo mesmo, né? Com total disposição, no caso. Então, eu também tomei esse hábito, ele está me ajudando muito já. Isso é claro que vai melhorar também automaticamente o meu acordar. E hoje o meu acordar foi muito melhor. E não foi totalmente perfeito, do jeito que se deveria ser, de acordar. Ó, o despertador tocou, levantou. Mas ainda assim eu já melhorei bastante sim o meu acordar. E, bom, o assunto que eu quero tratar aqui nesse vídeo é identidade, tá bom? Identidade. Eu quero tratar aqui envolvendo também, de novo, mais governança, o mundo mental, o mundo emocional e o mundo espiritual. Porque vai ter tudo a ver aqui com o que eu vou dizer neste vídeo, ok? Então vamos lá. Pessoal, eu estava descobrindo a minha identidade. Eu já tinha clareado um propósito, e realmente é meu propósito esse. Eu já tenho ele clareado. E uma coisa que eu vou explicar para vocês, quando você descobre a sua identidade, tem a sua identidade, realmente, identidade que eu falo não é de documento, é a sua
realmente é sua real identidade, identidade de corpo, alma e espírito, a identidade que Deus te deu, essa identidade que eu estou falando. Quando você tem essa identidade, você clareia um propósito, e esse propósito é um propósito que, primeiramente, não é um propósito que veio do nada em você, é um propósito que, primeiramente, veio a você através da identidade que Deus te deu, ou seja, veio dele. Esse propósito veio a você, você refletiu esse propósito em Deus novamente. Percebe que isso é um V? Ó, Deus, você refletiu, bateu nele. Isso é um V. Isso é uma... Isso reflete. Quando você tem uma identidade, clareia um propósito, esse propósito vem da sua identidade, essa identidade veio veio de Deus, que Ele te deu, né? E aí você tem esse propósito que você tem, você reflete, manda de volta para Deus, reflete esse propósito nele. Você tem um propósito claro. Para você ter um propósito claro, você tem que ter uma identidade, você tem que descobrir a sua identidade, ok? Identidade todo mundo já tem. Desde que a pessoa ainda nem veio à Terra, ela já tem a sua identidade. Porém, as pessoas não sabem que tem essa identidade, não sabem qual é a real identidade delas, não sabem do poder que elas têm, não sabem por que elas foram criadas, não sabem nem sequer por que elas estão aqui na Terra. Não sabem do propósito delas, não sabem da identidade, que dizer, né? Não sabem nem da própria identidade delas e muito menos do real propósito, da real missão. Na real missão, nem sabem sequer isso, cara. E eu venho, com o tempo, desde o ano passado, eu venho me alinhando devagar, bem lentamente, eu venho me alinhando com o meu real propósito. E eu finalmente consegui me alinhar a ele. E isso já faz um tempinho, né? Mas eu nunca parei para estudar realmente a minha identidade e saber quem sou eu de verdade. Mas ainda assim, eu já tinha estudado, já tinha adquirido conhecimento, já tinha adquirido um bom entendimento e compreensão. Eu já tinha clareado o meu propósito. Eu já tinha até mesmo assumido o chamado que ele me fez. E agora, hoje, eu estudando mais, expandindo minha mente mais, eu consegui ainda mais por cima estudar realmente a minha identidade, descobrir de onde eu venho, por que eu estou aqui, qual é meu real propósito que eu me alinhei já faz um tempinho, faz pouco tempo aí, né? Descobrir do real poder que eu tenho. Esse poder não é um poder que eu criei, é um poder que Deus me deu. Mas eu sou especial? Deus me deu esse poder? Não sou especial. Eu não sou melhor do que ninguém. Deus deu uma identidade para cada um. Deus deu esse mesmo poder que eu tenho, Deus deu para todos os seres humanos. E o que é esse poder? Pessoal, está em Gênesis, no primeiro capítulo de Gênesis, está lá. Deus criou o homem em imagem, à semelhança a ele. Isso parece algo tão insensato ou besta, né? Para quem é um insensato e lê isso, não busca realmente entender e descobrir a sua própria identidade, ou não tem a sua própria identidade. Para quem já sabe da sua própria identidade, já tem ela descoberta, sabe exatamente o quão poderoso, o quão maravilhoso esse versículo de Gênesis. E cara, pensa, Deus criou o homem em imagem e semelhança a ele. Olha o poder que eu tenho já. Já dá pra ter um entendimento disso, cara. Não, se você não sente o que eu tô sentindo aqui, se você não sabe o quão maravilhoso esse versículo, meu amigo, tem algum problema com você. Você não descobriu tua identidade ainda. Você não descobriu. Porque olha que maravilhoso isso. Só aí já começa só por aí. E ainda por cima,
Deus criou, Ele nos criou, né? Deus nos criou em imagem e semelhança a Ele com o poder de governar sobre a terra, sobre peixes, sobre todos os animais que rastejam sobre a terra, sobre os mares. Ele nos criou para governar. E o que as pessoas fazem hoje? Elas não governam. Justamente o que Deus criou para elas ser, o que Deus criou e chamou ela ignora, ela nem sabe o que é isso, ela não sabe nem ela não sabe nem que é ela mesma. Ela não sabe do próprio poder que ela tem, cara. Caramba! Isso é muito profundo mesmo. Talvez você não tenha o entendimento que eu tô tentando esclarecer aqui para vocês, mas, cara, estuda para você ver. Estuda. Estuda a fundo isso, entendeu? Olha só, vamos direto ao ponto aqui logo então. Nós temos a identidade, para você ter, a identidade tem 7 camadas. A identidade tem 7 camadas. É o projeto. Eu tô falando aqui em ordem, tá? Projeto, que é a primeira. Autoimagem, que é a segunda. Autoconhecimento, que é a terceira. O QI, que é a quarta. O QE, que é a quinta. O QS, que é a sexta. E a sétima, que é a última camada, que é o transbordo. E o transbordo é maravilhoso. Sabe por quê? Você já tem a sua identidade. Você tem a sua identidade. Você tem a sua identidade, você tem sabedoria, você transborda isso. Se uma pessoa não gostou, se a pessoa é ignorante, é escarnecedora, é insensata, não gostou, o problema é dela. O problema é dela. Você é livre. E uma pessoa que é livre deixa as outras em paz. Se uma pessoa não gostou, te criticou, o problema é dela. Também ela só está falando dela mesma, né? Então, deixa ela em paz ali. O problema é dela. Entendeu? Segue a tua vida, vai cuidar da sua vida. Enfim. Vamos lá então. Pessoal, primeiro aqui eu vou explicar para vocês as primeiras 3 camadas, né? O projeto, a autoimagem e o autoconhecimento, ok? O projeto, pessoal, ele, vamos dizer aqui, tem 3 aspectos aqui, né? É a crença, convicção e fato, tá bom? Crença, convicção e fato. Na verdade, vamos colocar o S aí, né? Crenças, convicções e fatos. Crenças, convicções e fatos. E nesse projeto é simplesmente você, o projeto realmente, entendeu? É exatamente o versículo que eu acabei de citar aqui, de Gênesis. Deus criou o homem, imagem e semelhança a ele, entendeu? Isso que eu ia falar já é outra coisa. Então, exatamente, o projeto, ele é simplesmente isso. É esse versículo, não tem mais nada para falar. Esse projeto é você. Esse projeto aqui é você. É esse versículo. Deus criou o homem em imagem e semelhança a ele. Acabou. É simplesmente isso. Este é o projeto. E o projeto, ele é, vamos dizer que um entendimento. É você aceitar. O projeto é você aceitar. É um entendimento. É você olha para você, estuda, olha esse versículo, vê ele a profundo e olha para você mesmo, assim, e, cara, pensa em assim, Deus e reflete, estuda e você vê realmente quem que você é já pela primeira camada, pelo projeto. Você vê quem você é, o poder que você tem, você vê que você foi criado em semelhança ao Criador. Então isso é muito poderoso. E então vamos dizer que então o projeto ele é um entendimento, ele é você aceitar quem você é, o projeto, ok? A segunda camada, que é a autoimagem,
é ressignificar, tá bom? Ressignificar. Vou explicar o que é significar. O que é ressignificar? Ressignificar, por exemplo, é uma experiência que você tem, você larga ela, é uma experiência negativa, ruim, você larga essa crença, tá bom? Essa crença não, essa experiência, você larga essa experiência e você adquire uma nova experiência. Você ressignificou. Isso ali é uma experiência sua negativa do passado. Você larga ela e ressignifica com uma nova positiva. Tá bom? Entendido? Isso é ressignificar. E pra quem não sabe, aqui ó. Opa! Opa! Aqui ó. Isso aqui é o nosso chamado córtex visual. Tá bom? Isso aqui é o nosso chamado córtex visual. E esse córtex visual é onde nós carregamos todas as nossas experiências. Beleza? E o que a maioria das pessoas tem, que são os insensatos que não têm consciência, e que 99% das pessoas fazem, é julgar por sentimentos. As pessoas que são insensatas, não têm governo, elas são máquinas de sentimentos. E isso ainda por cima faz com que elas se afastam da realidade. A realidade é uma, elas são máquinas de sentimentos, elas se afastam cada vez mais da realidade. Por conta de criarem, de tempo todo ficarem criando, ser uma máquina de sentimentos. Enfim. E o que eu estava falando sobre a autoimagem, cara, eu me esqueci aqui agora, caramba, do que eu estava falando. Ó, autoimagem, enfim. O que eu estava falando aqui da autoimagem, que é ressignificar, lembrei, ressignificar. O que eu estou falando aqui da autoimagem de ressignificar, das suas experiências aqui, o córtex visual, onde que fica o kipate do rabino, do judeu, né? Ali é onde você carrega todas as suas experiências, como eu tinha falado anteriormente. E as pessoas julgam, 99% das pessoas julgam pelos sentimentos, são máquinas de sentimentos e se iludem cada vez mais e se afastam cada vez mais da realidade, da única realidade que existe. E elas, julgando pelo sentimento, julgando apenas pelas experiências que elas mesmas têm. Vou dar um exemplo aqui. Você escuta uma música na rua, como qualquer música na rua. Você tem uma experiência. Você tem uma experiência carregada aí. Você olha para essa música, já escuta, já julga ela automaticamente. Você olha para uma pessoa, você já julga ela automaticamente. Você escuta algo de uma pessoa, já julga ela automaticamente, sem ter discernimento nenhum. Nenhum. Vou passar aqui um provérbios para vocês. Provérbios 19:8. Provérbios 19:8. Ter bom senso é amar a si próprio. Entesourar o discernimento é prosperar. Isso aqui é muito sábio. É uma palavra, um provérbio muito sábio mesmo. Parece ser besta, mas é algo totalmente profundo, cara. E enfim. E aí, vamos colocar aqui, ó. Condição, decisão. Tá bom? Condição, decisão. Condição, como eu disse aqui anteriormente, é você julgar pelos sentimentos, é você julgar pelas experiências que você tem. E a decisão é você ter experiências novas. Acabou. Decisão é ter experiências novas. E, inclusive, falando de decisões, vou explicar aqui sobre o QI, o QE e o QS, beleza? QI, o QE e o QS, que é a quarta, a quinta e a sexta. Quarta, quinta e sexta camada da identidade. Camadas da identidade. O QE é corpo. Não, o QE não, desculpa. O QI. O QI é o corpo. É o teu cérebro, o teu corpo. E o teu corpo é onde sai as suas ações, é onde sai, quer dizer, onde você age, é onde você toma decisões, é onde você se movimenta, beleza? O que é onde você governa, onde você domina.
domina, que é a sua alma. A sua alma domina, a sua alma governa. E o QS, ele é a direção, ele é a estrada, beleza? Uma coisa que eu vou explicar aqui também agora é que o QI, na verdade eu vou ter que explicar o contrário aqui, né? Na verdade não. O QI, ele é consciência mental, tá bom? O QI é consciência mental. O QE, ele é consciência emocional e o QS, ele é consciência espiritual, beleza? E sabendo disso, o QS, tá bom? Consciência espiritual, o QS, ele é a tua estrada, ele é a tua direção, beleza? Ele é a tua direção. E o QE, ele é o piloto, beleza? Ele é quem pilota. E o QI, ele é o veículo, ele é o carro. Pegou o código já? Pegou? Então, piloto, a tua alma. A tua alma é o piloto, é quem governa e domina, né? O teu carro. O teu carro é o teu corpo, é o teu QI, é o teu cérebro, é quem toma decisão, quem toma decisões, é quem age, é quem se movimenta. E o QS? O QS, ele é a tua estrada, a tua direção, o seu caminho, ok? Então, carro, piloto, estrada. Simples assim. Simples, ok? E já vou logo entrar em detalhes. Qual que é o maior erro das pessoas que estão totalmente programadas, condicionadas? Eu ia falar outra palavra aqui, mas eu vou falar programadas e condicionadas aqui mesmo, que geram que nelas, que eu expliquei aqui anteriormente, pensamentos, sentimentos, crenças, emoções, que geram ações, que geram resultados, que geram também o quê? Histórias, que geram o que também? Não sabem? Uma ilusão. Tá aí porque as pessoas se afastam da única realidade que existe. E qual que é a única realidade que existe, aliás? A única realidade que existe, pessoal, é uma realidade boa, próspera, que não para de prosperar, que não para de crescer e outros fatores. E essa realidade é de quem? De quem que é essa realidade? Essa é a realidade das pessoas. Você acha que Deus criou as pessoas para serem pobres? Você acha isso mesmo? Tem certeza que você acha que Deus criou as pessoas para serem pobres, serem miseráveis? E como eu disse aqui anteriormente, pobreza não é pobre de dinheiro, isso não tem nada a ver. Pobreza é mental, pobreza é emocional, pobreza é espiritual, pobreza em áreas da vida, pobreza é improdutividade. Isso é pobreza. E a falta de dinheiro, inclusive, é um sintoma, o efeito dessa pobreza, dessa miséria aí que você carrega, disso tudo, de todas essas crenças que você carrega, de tudo isso que você carrega no teu córtex visual. Opa, errei a mão. Córtex visual. Entendeu? Entendido? Então, olha isso, cara. Simplesmente, Deus não criou as pessoas para serem pobres. Como o próprio versículo já diz ali, Deus criou as pessoas em imagem e semelhança a Ele. Isso já demonstra o poder que as pessoas têm. Deus criou as pessoas, Deus criou a alma. Nós temos uma alma que é o quê? O que eu expliquei aqui? Governância. Ela é quem governa, ela é quem domina. Não é Deus que te domina, não é Deus que te governa, é você que te governa, é você que se domina, que domina. Voltei. E como eu estava falando, então, as pessoas, elas são simplesmente doutrinadas, essa palavra que eu estava procurando, doutrinadas, elas são programadas, elas são condicionadas, cara, elas são totalmente, elas recebem
coisas totais, assim, das pessoas que estão em volta dela, do sistema, de tudo, e são instaladas na cabeça dela. E acaba que, por ela não ter nenhuma consciência, ser uma pessoa insensata, ser uma pessoa que não tem nenhuma inteligência, por exemplo, mental, emocional e espiritual, que o correto a se falar não é nem inteligência, o correto a se falar mesmo é consciência, né? Consciência espiritual, não, consciência mental, emocional e espiritual. As pessoas não têm nenhum nível de governo, as pessoas são governadas. Governadas pelo quê? Governadas pelo corpo. Governadas pelo corpo. E o que é o corpo? O QI, a cabeça. Aí do nada as pessoas simplesmente se perguntam: por que eu não tenho dinheiro? Por que eu não tô com muito peso? Por que eu sou obeso? Por que eu tô cheio de doença? Vou explicar outra coisa para vocês. Tudo isso que eu citei aqui, dinheiro, riqueza, saúde, peso, doença, isso tudo não acontece do nada, cara. Enriquecer não é do nada. Ter peso, ganhar peso não é do nada. Isso tudo tem uma causa. E toda causa tem efeito. E todo efeito tem uma causa. Nós vivemos num mundo de causa e efeito. Simplesmente, nós vivemos num mundo de causa e efeito. Ponto. Não tem discussão. É simples assim. Vivemos num mundo de causa e efeito. Dinheiro é resultado, riqueza é resultado, seu peso é resultado, doença é resultado, saúde é resultado. Vivemos num mundo de causa e efeito. Simplesmente é simples. Não tem discussão alguma. É simples assim. As pessoas não têm nenhum nível de governança. Elas se deixam ser governadas pelo próprio corpo, cara. Cara, o seu corpo só vai te levar a ruínas. Se você não governar, o seu corpo é seu carro. Você vai ser governado por um carro, mano. Como assim? Que isso? Que você tá vivendo? Você vai ser governado por um carro. Você vai ser governado por um carne e osso. Cadê tua alma? Cadê sua governança? Cadê seu domínio? Cadê o poder que Deus te deu? Cadê sua identidade? Cadê sua identidade ativa? Cadê sua governança, caceta? Cadê? Onde que tá? Cadê o seu domínio? Cadê o poder que Deus te deu e te colocou aí dentro de você, cara? O Espírito, outra coisa, o Espírito é a lâmpada de Deus. O seu Espírito, o Espírito humano é a lâmpada de Deus. E o que é o Espírito? O Espírito é o caminho. O Espírito é a estrada. O Espírito, cara, ela é a lâmpada de Deus. O Espírito é o quê? Quem que decide o seu caminho? Não é você. Se você tem consciência, que se você é insensato, você que decide o seu caminho. Mas se você tem consciência, quem decide o seu caminho não é você. Se você descobrir sua identidade, quem decide o seu caminho não é você. Quem decide a sua estrada não é você, é Ele. O espírito humano é a lâmpada de Deus. Isso está em Provérbios. É só você estudar. Está em Provérbios. O espírito humano é a lâmpada de Deus. E você despertando, tendo sua identidade ativa, o seu espírito é a lâmpada de Deus. E ele te dá uma estrada. Ele te dá uma estrada. Olha que maravilhoso, ele te dá uma estrada. E quem que é? Como você ativou sua identidade, você assumiu, você tem poder, realmente você tem governança, você domina, você está aqui para governar sobre a terra e dominar sobre a terra tudo. Simplesmente tudo, tudo, tudo. Você está aqui para isso. Mas as pessoas não fazem isso por causa dessa porcaria de insensatez. Insensatez. Essa porcaria de programação, condicionamento, toda essa porcaria aí, cara. Toda essa doutrina, todas essas crenças inúteis que você carrega, todas essas experiências aí, ó, toda essa condição que você carrega, opa, mão errada de novo, toda essa condição aí, todas essas experiências que você carrega no seu córtex visual, cadê sua identidade, cadê sua governança? Você não tem, tu é um bosta. Simplesmente, cara, você largou o poder que Deus te deu, caceta, cadê? Meu Deus, cara, você não acorda. Tu não acorda.
Olha isso. E como eu estava falando, você tem o espírito humano é a lâmpada de Deus. Então ele te deu uma estrada. E como você é governante, você é o piloto, a sua alma é o piloto, você é governante. Você governa, você domina. Você está aqui para governar e dominar sobre toda a terra. Porque Deus, ele te deu esse poder. Isso aqui não são de minhas palavras, são de minha boca, cara. Isso é dele. Isso é dele. Pelo amor de Deus, vai estudar, cara. Isso é dele, ele que disse isso. Isso não é de minha boca, não. Eu só tô transbordando o que ele passou pra mim, entendeu? Sétima camada da identidade visual, transbordo. Eu só tô fazendo o que tem que ser feito, eu tô transbordando. Beleza? E como eu estava falando sobre você tem a alma de governante. A sua alma é quem governa, no caso, né? Você governa, você tem o domínio. E ele te dando a estrada, você do governando, tendo domínio, você pilotando e tomando decisões, entrando em movimento, estando em movimento, tomando decisões, que é o corpo, é o QI, você se movimentando, tomando decisões, agindo, tá tudo certo. Simplesmente você já tem consciência, você tem consciência mental, consciência emocional, consciência espiritual, você tem identidade ativa, você sabe o poder que você é governante, você domina, você tem uma estrada, você tem um espírito que é um espírito aí, que é o seu QS, que é a lâmpada de Deus, que ele te deu um que ele te deu uma estrada. Você percebe o quão maravilhoso, quão lindo, quão perfeito é isso? Cara, você foi projetado. Você tem uma autoimagem, você tem autoconhecimento, você tem QI, você tem o QE, você tem QS, você tem o transbordo. Você foi feito para isso. Você foi feito para governar, você foi feito para dominar. Você não foi feito para ser pobre. Você não foi feito para ser pobre. Eu já expliquei o que é a real pobreza, tá beleza? Você não foi feito para isso, para viver na miséria. Você não foi feito para isso. Você foi feito para governar. Você foi feito para reinar. Você foi feito para servir. Você foi feito para reinar. Você foi criado em imagem e semelhança ao Criador. Você não percebe o quão isso é maravilhoso, cara. Dá até vontade de chorar. Você não percebe o quão isso é maravilhoso. Eu não tô aqui para incentivar, não. Tá? Vou adiantar aqui. Muita gente vai ficar pé da vida aqui escutando isso, mas eu não tô aqui para te motivar. Motivação serve para quê? 30 minutos? Te dá uma dopaminazinha no cérebro? Não sei. Pois é, eu tô aqui para te ativar, meu amigo. Eu tô aqui transbordando, eu tô aqui ativando você. Eu tô aqui para ativar você, transbordar. Eu tô fazendo o que tem que ser feito. Simplesmente eu tô fazendo o que tem que ser feito. E, camaradas, sobre essa coisa de ficar pedindo a Deus, ó Deus, me dê riqueza, ó Deus, eu quero enriquecer, ó Deus, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Vocês escutaram tudo que eu acabei de falar aqui? Escutou? Se escutou, então provavelmente você já sabe, né? O que você quer já é seu. Simplesmente. O que você quer já é seu. É só você ter a sua identidade ativa. Ativou a identidade. Esclareceu o seu propósito. Acabou. É simplesmente você ir lá e pegar o que é seu. É só você ir lá pegar o que é seu. Já é seu. Já está feito. E quem que fez? Ele.
Natan, você é pastor para ficar falando essas coisas? Cara, eu sou livre. Eu sou livre, eu falo o que eu quiser. Como eu disse, eu vou falar aqui, eu falo, ensino aqui a todos o que eu experienciei, as minhas experiências, o que é o meu conhecimento, o meu entendimento, a minha compreensão, os meus fatos, beleza? Eu sou livre para falar qualquer coisa aqui, eu sou uma pessoa livre, eu sou um homem livre. Eu sou um homem livre. E como eu disse aqui um tempinho atrás, quem é livre deixa as pessoas em paz. Se você não gostou, problema é seu. Problema é seu. Eu tô pouco me ferrando pra isso, cara. Problema é seu. E eu simplesmente vou continuar te enlouquecendo, falando aqui, enchendo o saco. Vou continuar transbordando, fazendo o que tem que ser feito e simplesmente dane-se você. Se você quer continuar sendo um ignorante, uma pessoa que repudia sabedoria, disciplina, riqueza, o problema é seu. Não vai mudar nada. Eu vou continuar com a minha identidade. Vou continuar com a minha identidade, fazendo o que tem que ser feito, cumprindo com os meus compromissos, com o meu propósito e com o chamado dele. Eu vou continuar. E você vai ficar aí, com a tua ignorância, sendo escarnecedor, sendo zombador, sendo uma pessoa ímpia, sendo injusto, desonesto, sendo mentiroso. Você vai continuar aí nessa tolice, você vai continuar aí nessa ignorância. É a escolha sua. Deus deu um livre-arbítrio dos seres humanos, dos homens, fazerem escolhas. As pessoas são livres. Você pode fazer a sua escolha. Simplesmente, as pessoas têm liberdade. E as pessoas também podem mudar. As pessoas também podem mudar. E uma das coisas também que as pessoas confundem muito é sobre um princípio da Bíblia que é honre os pais. Não confunda isso, tá? Se seu pai é pobre e te passou princípios, te passou palavras para você continuar, que te doutrinam, te programam, te condicionam para continuar nisso, fazer isso e continuar nessa pobreza, que eu já falei aqui para vocês também o que é pobreza. Cara, simplesmente honre os pais é simplesmente aceitar quem eles são e os respeitar, princípios e valores. Acabou. As crenças deles são as crenças deles. Respeita eles e simplesmente cuida da sua vida. Respeite eles, honre eles, respeite eles. Honrar quer dizer, né? Honrar quer dizer o quê? Respeitar eles e aceitar quem eles são, princípios e valores. Acabou. Beleza? Princípios e valores e acabou. Se eles têm crenças, os problemas são deles. Ou de qualquer outra pessoa aí, o problema é dele. Beleza? O problema é da pessoa. Esse fato de honrar os pais não quer dizer que você tem que adotar os mesmos hábitos que eles, adotar as mesmas formas de pensar e de agir que eles. Não significa isso, cara. Não significa isso. Acorda. Oi, acorda. Tá bom? Bem, tem muita coisa para eu falar aqui a mais. Muita coisa mesmo, tá bom? Envolvendo, inclusive, identidade. Mas aqui já deu para vocês pegarem um pouco sobre, né? Eu espero. E eu vou abordar esses assuntos que eu falo aqui. Sempre vou abordar eles. Sempre. Disso eu garanto para vocês, tá bom? E se inscrevam no canal, ativem as notificações, se atentem aí aos vídeos e... Cara, muda. Deixa de ser um ignorante, cara. Muda. Simplesmente. Reflete pelo menos em uma palavra que eu disse aqui. Coloca pra dentro. Deus nos deu ouvidos para ouvir. Deus nos deu olhos para ver. E o que os ignorantes fazem? Eles repudiam disciplina, repudiam sabedoria,
e também até mesmo riqueza. É isso que eles fazem. Eles não ouvem. Eles não ouvem. Eles não veem, eles simplesmente ignoram. Porque eles acham que sabe tudo. Não existe um ser humano que sabe tudo. Isso é impossível. Impossível. Mas existe o aprende tudo. Aí você escolhe. Ou você o já sabe, ou você o sabe tudo e vai ficar na miséria. Ou você o aprende tudo, que não para de aprender e crescer cada vez mais. A escolha é sua. Deus te deu o livre-arbítrio de você escolher. Você é liberto, você tem liberdade. Ok? E muitas vezes até as pessoas nem sabem que tem essa opção. E as pessoas são doutrinadas a quê? A escolher apenas uma opção. Direita ou esquerda? Ai, caramba. Direita ou esquerda? Para cima ou para baixo? Para frente ou para trás? Simplesmente isso aí é coisas doutrinadas, programadas, condicionadas. São pessoas que não... Isso aí é para pessoas que não têm governância. Se você é governante e tem identidade, você não vai escolher para frente, para trás, direita ou esquerda. Não estou envolvendo política aqui, tá? Você não vai escolher para cima ou para baixo. Porque você há muito tempo já pulou para dentro. Descobriu quem é si mesmo. Ama a si mesmo. Ama a si próprio. Então, você já tem uma estrada já feita. Já está feito. E quem fez é Ele. Acredite, quem fez é Ele. Já está feito, meu amigo. É só ativar a sua identidade, fazer todo o preparo e pegar o que é seu. Não tem e se, mas, não tem isso não. Já está feito. Só pega o que é seu logo, vai. Só pega o que é seu. Aceita. Aceita. Ativa sua identidade, aceita. Aceita. Pega o que é seu, cara. Sirva. Reine. Governe. Domine. Crie, gere, multiplique riquezas e riquezas e riquezas. Abençoe pessoas, famílias. Crie um patrimônio líquido para você também. Confia nele. Coloca tudo nas mãos dele. Porque, aliás, tudo é dele, você é dele. Nada que você tem é seu. Tirando a sua alma e o seu espírito, né? Até o seu corpo não em si é seu. Ele é só um carro. E que o piloto ele pode perder o carro. É simplesmente ele bater esse carro. E aí o carro foi perdido. O carro simplesmente morreu. Ele volta da essência de onde ele veio. Que é o quê? Terra, água, ar, fogo. Esses 4 elementos. Nosso carro volta para de onde ele veio. Mas o piloto, o QE e o QS continuam. O piloto não morreu. Ele vai continuar. E ele vai ir para algum lugar que nós não sabemos o que é. E que eu não quero saber tão cedo, porque eu tenho uma missão para completar aqui nessa minha única vida que eu tenho, né? Então, cara, simplesmente viva. Não joga a tua vida no lixo. Não joga. Viva. Governe, domine. Ative a sua identidade, descubra si mesmo, pule para dentro. Você tem um grande poder que Deus colocou em você, cara. Você tá aí, scrollando um videozinho no celular. É,
Bem, esse foi o vídeo de hoje, 45 minutos. Se inscreva no canal, ative as notificações e terá muita mais coisa aí. Tem muita mais coisa para ensinar, falar para vocês aqui, enfim. Muito obrigado para quem assistiu esse vídeo e até o próximo. Tchau, tchau.